Bom, pessoal, então retornando, nós vimos que o Brasil adota, em regra, o critério do ius soli, para considerar o indivíduo como nacional brasileiro. Mas esse critério ele não é um critério isolado, ele deve ser conjugado com outras exigências constitucionais e também devemos analisar as exceções constitucionais. Vamos ao artigo 12 da Constituição, inciso 1 e alíneas. Diz lá: são brasileiros, inciso 1, natos, a linha A, os nascidos na República Federativa do Brasil. Grife, nascido na República Federativa do Brasil. Ou seja, o critério é territorial, local do nascimento, ius soli. Seguindo, ainda que de pais estrangeiros, pouco importa a ascendência, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Então veja que o critério regra, como dito, para o indivíduo ser considerado brasileiro nato, é ter nascido em território nacional, ter nascido no Brasil, independentemente da nacionalidade dos pais. E desde que os pais, qualquer deles, não esteja no Brasil a serviço do seu respectivo país. Então, o critério do ius soli, como falado, é a regra no nosso sistema jurídico. Nasceu em território brasileiro, pouco importa se os pais são estrangeiros, pouco importa se está no Brasil em situação ilegal, pouco importa se é turista no Brasil, é brasileiro nato. Salvo, exceto, olha a exceção na parte final, exceto se qualquer dos pais estiver no Brasil a serviço do seu respectivo país. Nessa hipótese, o indivíduo, mesmo tendo nascido no Brasil, não será considerado brasileiro nato. Por exemplo, vamos imaginar que você tem um casal, um americano, uma alemã, e qualquer deles estão ou está aqui no Brasil a serviço do seu país, da Alemanha, a serviço dos Estados Unidos, a serviço do país, leia-se, administração direta ou indireta. Então está aqui no Brasil a serviço do país. E acaba tendo filho aqui no Brasil. A criança nasce no Brasil. Nasceu no Brasil, preencheu o primeiro requisito para ser considerado brasileiro nato. Os pais estrangeiros, ou não, preencheu o segundo requisito para ser considerado brasileiro nato. E o terceiro requisito, desde que qualquer dos pais não esteja a serviço do seu respectivo país aqui no Brasil. Não preencheu o terceiro requisito. Então, nesse caso, nessa hipótese, ele está enquadrado na parte final, que é a exceção. Ou seja, mesmo tendo nascido no Brasil, em razão dos pais estarem a serviço do respectivo país, ele não será considerado brasileiro nato. Mas voltando à Constituição. A linha B. Então, são brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira. Então, peraí, nascido no estrangeiro já não é mais o critério da territorialidade, já não é mais o critério do ius soli. Então, nascido no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira. Então, grife pai ou mãe brasileira. Basta que um dos pais seja brasileiro. Leia-se, brasileiro nato ou naturalizado. Então, nascido no estrangeiro, de pai ou mãe brasileiro, nato ou naturalizado, hein? Então, não é necessário que o pai ou a mãe sejam brasileiros natos, podem ser naturalizados. Então, o critério aqui é o critério do ius sanguinis. Então, nascido no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil no respectivo país. Então, você tem lá um casal, um brasileiro, uma americana, e o brasileiro ou americana, né, está lá em outro país a serviço do Brasil, mais fácil que seja o brasileiro. Então, o brasileiro está, por exemplo, na Argentina a serviço do Brasil. Está no Afeganistão a serviço do Brasil. Qualquer deles. Tá? Mas está em outro país a serviço do Brasil e a criança lá nasce. Nasceu em território estrangeiro, preenchido o primeiro requisito. De pai ou mãe brasileiro. No exemplo, era o pai. E o pai
ou a mãe estavam a serviço do Brasil no respectivo país. Preenchido o terceiro requisito, é considerado brasileiro nato. Professor, mas e, por exemplo, nasceu no estrangeiro, pai ou mãe brasileira, um dos dois é brasileiro, mas nenhum dos dois está no estrangeiro a serviço do Brasil. Por exemplo, imaginemos que você tem um casal, um brasileiro e uma alemã. Estão viajando a turismo, por exemplo, no Japão. Ela estava grávida e entra em trabalho de parto. A criança nasce no Japão. Nasceu no estrangeiro? Sim. Pai ou mãe brasileiros? Sim. 2 requisitos preenchidos. Qualquer deles estava no Japão a serviço do Brasil? Não. Nenhum dos dois estava no Japão a serviço do Brasil. Assim sendo, não poderá ser considerado brasileiro nato com base na linha B. Com base na linha B. Nós temos ainda a linha C. Veja a linha C. São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, um ou outro. Lembrando, pai ou mãe brasileiro, nato ou naturalizado, pouco importa, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Então agora vamos voltar àquele exemplo. Um brasileiro com uma americana, um casal, estão viajando a turismo no Japão. Ela estava grávida, entra em trabalho de parto. A criança nasce no Japão. Já vimos que a situação não se enquadra na linha B, mas ela pode se enquadrar na linha C. Então, nasceu no estrangeiro? Sim. Primeiro requisito preenchido. Pai ou mãe brasileiros? Sim. Segundo requisito preenchido. Qual é o terceiro requisito aqui exigido? Grife lá, voltando à disposição constitucional. Desde que, grife, registrados em repartição brasileira competente. Então, o que deve fazer, ou devem fazer, os pais nesse caso? Registrar a criança, por exemplo, na Embaixada Brasileira. Registrado em repartição brasileira competente. Nesse caso, você tem preenchidos os 3 requisitos constitucionais da primeira parte da linha C. Será considerado brasileiro nato, portanto. Professor, mas vamos imaginar que nesse caso, os pais estão lá, turismo, né? Nasceu, não tiveram tempo, nem registraram em repartição brasileira competente. Vai ser considerado brasileiro nato ou não? A linha C, ela tem ainda uma segunda parte, ou a parte final. Voltando à linha C, do artigo 12, inciso 1 da Constituição. São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, nesse caso, não sendo registrado em repartição brasileira competente, venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então, a parte final, você tem 4 critérios e não apenas 3. Primeiro critério, nascimento no estrangeiro. Segundo critério, pai ou mãe brasileiros. Terceiro critério, vem a residir no país. E quarto critério, opte, depois de atingida a maioridade, a qualquer tempo, pela nacionalidade brasileira. Professor, mas ele só pode optar após atingir a maioridade? Enquanto não atingida a maioridade, ele não terá nacionalidade? Calma, terá sim, e nós vamos ver. Ele terá o que nós chamamos de nacionalidade provisória, mas nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente. Então agora, as regras constitucionais para que o indivíduo seja considerado brasileiro nato, como já destacado. Vimos aqui, primeiramente, o critério do ius soli, inciso 1 alineado da Constituição, e vimos também o critério do ius sanguinis, adotado pela Constituição como exceção, pois a regra é o ius soli. No artigo 12, inciso 1, alíneas B e C. A linha C, primeira e segunda parte. Nós vamos agora aprofundar a análise de cada uma dessas hipóteses. Então, primeira hipótese, critério do ius soli. Nascidos na República Federativa do Brasil,
ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço da República Federativa, ou, desculpa, não estejam a serviço do seu respectivo país. Como destacado, o Constituinte adotou como regra o critério do ius soli. Dessa forma, em regra, basta ter nascido no território brasileiro para ser considerado brasileiro nato, independentemente da nacionalidade dos pais ou ascendentes. Território nacional deve ser entendido como as terras delimitadas pelas fronteiras geográficas, rios, lagos, baías, golfos, ilhas, bem como o espaço aéreo e o mar territorial, formando o território propriamente dito. Os navios e as aeronaves de guerra brasileiros, onde quer que se encontrem. Os navios mercantes brasileiros em alto mar ou de passagem em mar territorial estrangeiro. As aeronaves civis brasileiras em voo sobre o alto mar ou de passagem sobre águas territoriais ou espaço aéreo estrangeiro. Então é importante que você saiba qual é o alcance da expressão território nacional para que ele seja considerado brasileiro nato. Contudo, como nós vimos, a Constituição traz uma exceção. Embora nascido em território brasileiro, ele não será considerado brasileiro nato, quando qualquer dos pais estiver no Brasil a serviço do seu respectivo Estado, do seu respectivo país. Como falado, a Constituição traz uma única exceção, a aplicabilidade do critério do ius soli, excluindo-se da nacionalidade brasileira os filhos de estrangeiros que estejam a serviço do seu país. Não se trata de adoção pura e simples do critério ius sanguinis para exclusão da nacionalidade brasileira, mas da conjugação de dois requisitos. Então nós temos dois requisitos para que se possa excluir o direito à nacionalidade originária brasileira daquele que nasce em território brasileiro. Como visto, a exclusão vai se dar quando os pais estrangeiros estiverem a serviço do respectivo país em território brasileiro. Necessária, portanto, a conjugação de dois requisitos para que você exclua o direito à nacionalidade brasileira. Primeiro, que ambos os pais sejam estrangeiros. Se um dos pais for brasileiro, ele nascendo no Brasil é considerado brasileiro nato, portanto. Então, o primeiro critério para a exclusão da nacionalidade brasileira originária para aquele que nasce em território brasileiro é ambos os pais serem estrangeiros, mas não é suficiente. Esses requisitos de exclusão são requisitos cumulativos. O segundo requisito é que um dos pais estrangeiros deve estar no Brasil a serviço do seu respectivo país. Portanto, o segundo requisito é que pelo menos um dos pais deve estar no Brasil a serviço do seu país de origem. Importante destacar que não basta outra espécie de serviço particular ou para terceiros países. Então, para se excluir esse direito à nacionalidade daquele que nasce no Brasil, os dois pais devem ser estrangeiros e qualquer deles deve estar no Brasil a serviço do seu país. Então, se ele é americano, ele deve estar no Brasil a serviço dos Estados Unidos. Se ele for americano, estiver no Brasil a serviço do Japão, você não tem o critério para a exclusão da nacionalidade. Então, não basta outra espécie de serviço particular ou para terceiro país, pois a exceção ao critério do ius soli refere-se a uma tendência natural do direito internacional, inexistente na hipótese de país estrangeiro, de pais estrangeiros a serviço de um terceiro país, que não o seu próprio. Fixando, portanto, a aplicação da regra que é o critério ius soli. Nasceu no Brasil, a regra é que seja considerado brasileiro nato, pouco importando a nacionalidade dos pais. Esse critério do ius soli, ele pode ser excepcionado em uma única hipótese, qual seja, quando ambos os pais sendo estrangeiros, então não pode um deles ser brasileiro, senão você não tem exclusão do critério.
Então é necessário que ambos sejam estrangeiros e que pelo menos um dos dois esteja no Brasil a serviço do respectivo país. Não pode ser a serviço particular ou de terceiro país. Tem que ser a serviço do próprio país. Então, como falado, se você tem lá os pais, por exemplo, um é alemão, outra é japonesa. O alemão está no Brasil a serviço da Rússia e tem um filho que nasce em território brasileiro. Será considerado brasileiro nato. Ah, mas a mãe está a serviço do país, do Japão. Opa, então você exclui a nacionalidade originária, ele não pode ser considerado brasileiro nato. Então é necessário que qualquer dos pais que esteja a serviço do respectivo país e não apenas a serviço de um terceiro estado, de um terceiro país. Tem que ser do próprio país de origem do pai ou da mãe. Visto o critério do ius soli e a exceção, agora o critério do ius sanguinis. Primeira hipótese, nascido no estrangeiro, por isso não é mais o critério do ius soli, de pai brasileiro ou mãe brasileira. Então, primeiro requisito, nascimento no estrangeiro. Segundo requisito, são todos cumulativos, tá? Pai ou mãe brasileira. Nato ou naturalizado, aí não importa. Terceiro requisito, que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil, leia-se administração direta ou indireta. Nesta hipótese, o legislador constituinte adotou, como falado, o critério do ius sanguinis somado a um requisito específico que é o chamado critério funcional, qual seja a necessidade de pai ou de mãe brasileiros, sejam natos ou naturalizados, estarem a serviço do Brasil. Assim, podemos apontar os seguintes requisitos. 1. Ser filho de pai ou mãe brasileira, ius sanguinis. Segundo requisito, o pai ou a mãe deve estar a serviço da República Federativa do Brasil, critério funcional. Abrangendo-se o serviço diplomático, consular, serviço público de outra natureza prestado aos órgãos da administração centralizada ou descentralizada, autarquias, sociedade de economia mista, empresas públicas, da União, dos estados, dos municípios, do DF ou dos territórios. Vemos então o artigo 12, inciso 1, a linha B. Agora nós vamos na hipótese mais complexa. Artigo 12, inciso 1, a linha C. Na linha C, a doutrina fala em nacionalidade potestativa. Por que potestativa? Porque basta que o indivíduo faça a opção, a qualquer tempo, pela nacionalidade brasileira. Redação dada pela Emenda Constitucional 54 de 2007. Eu vou fazer agora com vocês uma análise evolutiva dessa terceira hipótese no nosso sistema jurídico constitucional. Essa hipótese de aquisição de nacionalidade originária sofreu importantes alterações com a Constituição de 88 e, posteriormente, com a Emenda Constitucional de Revisão número 3 e com a Emenda Constitucional número 54. Na vigência da Constituição passada, o artigo 145C previa a aquisição da nacionalidade aos brasileiros, ou melhor, aos nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, embora não a serviço do país, e não fossem registrados, que viessem a residir no território nacional antes de atingir a maioridade, nesse caso, alcançada esta,
fizesse dentro de 4 anos a opção pela nacionalidade brasileira. Então havia, no sistema jurídico constitucional anterior, um prazo para essa opção. Prazo de 4 anos. Isso na Constituição de 67/69. Assim, com base na Constituição anterior, artigo 145-C, havia necessidade de se preencher 5 requisitos. Nascido de pai brasileiro ou mãe brasileira, pai brasileiro ou mãe brasileira que não estivesse a serviço do Brasil, inocorrência de registro na repartição competente, fixação de residência antes da maioridade e realização da opção até 4 anos após a aquisição da maioridade. Essas eram as regras na Constituição anterior. A Constituição de 88, a Emenda Constitucional de Revisão e também a Emenda Constitucional número 54 alteraram as regras exigidas para que o indivíduo seja considerado brasileiro nato, tendo ele nascido no exterior, sendo filho de pai ou mãe brasileiros. O legislador constituinte alterou um dos requisitos, deixando de fixar prazo para a realização da opção. Eliminou o prazo. Portanto, a opção pode ser feita a qualquer tempo. Os requisitos, portanto, a partir da edição da Constituição de 88, são nascidos de pai brasileiro ou mãe brasileira, pai brasileiro ou mãe brasileira que não estivessem a serviço do Brasil, inocorrência de registro na repartição competente e fixação de residência antes da maioridade e, por fim, realização da opção chamada de opção confirmativa a qualquer tempo. Agora perceba que a Constituição de 88 exigia, olha o detalhe, a fixação de residência antes de atingida a maioridade. Essa regra foi alterada por emenda constitucional. A Emenda Constitucional de Revisão número 3 alterou novamente essa hipótese, deixando de exigir prazo para fixação de residência no Brasil. Então, com a Emenda Constitucional de Revisão número 3, os requisitos são nascidos de pai brasileiro ou mãe brasileira, pai brasileiro ou mãe brasileira que não estivesse a serviço do Brasil, fixação de residência a qualquer tempo e opção confirmativa a qualquer tempo. Por fim, a regra atual. A regra atual, ela exige que a opção confirmativa se dê a qualquer tempo após atingida a maioridade. Eu não posso fazer uma opção confirmativa se eu sou menor de idade. Vamos agora aprofundar um pouco mais quanto à opção confirmativa e o momento de fixação da residência. A opção, chamada de opção confirmativa, prevista na Constituição Federal, consiste na declaração unilateral de vontade de conservar a nacionalidade brasileira primária, na já analisada hipótese de nacionalidade potestativa. A aquisição, apesar de provisória, dá-se com a fixação de residência. Então, fixou a residência no país, ele vai adquirir a nacionalidade provisória, sendo a opção uma condição confirmativa e não formativa de nacionalidade, que deve ocorrer a partir da maioridade. Então veja que enquanto não adquirir da maioridade, você tem a nacionalidade provisória, hein? Dessa forma, no momento em que o filho de pai brasileiro e ou mãe brasileira, que não estivesse a serviço do Brasil, nascido no estrangeiro, fixasse residência no Brasil, adquiriria a nacionalidade provisória, que só poderia ser confirmada a partir da maioridade a qualquer tempo. O momento da fixação da residência no país constitui o fato gerador da nacionalidade, que fica sujeita à condição confirmativa. Por isso que eu disse, é chamada opção confirmativa. Ocorre que, pela inexistência de prazo para essa opção, apesar da aquisição temporária da nacionalidade com a fixação de residência,
os efeitos ficarão suspensos até que haja a referida condição confirmativa. Então, muita atenção a essa observação. Pela Constituição anterior, como nós vimos, a pessoa nascida nas condições mencionadas, enquanto não atingisse o prazo de 4 anos após a maioridade, era considerada para todos os efeitos brasileira nata, desde a fixação da residência, inclusive podendo requerer a abertura de assento de nascimento provisório, que seria cancelado se decorrido o prazo de 4 anos mencionado no texto constitucional não tivesse havido opção pela nacionalidade brasileira. Feita, no entanto, a opção, a pessoa conservaria sua condição jurídica de brasileira nata. Não fazendo, perderia essa condição. Agora, nos termos da Constituição vigente, em virtude da inexistência de prazo para a realização da opção, que poderá ser a qualquer tempo depois de atingida a maioridade, a opção confirmativa, parece mais sensato que, apesar de o momento da fixação da residência no país constituir o fato gerador da nacionalidade, esse é o momento, seus efeitos ficam suspensos até que sobrevenha a condição confirmativa. Opção essa que terá efeitos retroativos. Como, porém, a realização da opção exige plena capacidade de manifestação de vontade, se a fixação de residência em território nacional ocorrer antes de um nascido no estrangeiro adquirir a maioridade, passará a ser considerado brasileiro nato, porém, como ressaltado pelo Supremo Tribunal Federal, sujeito a essa nacionalidade, a manifestação da vontade do interessado mediante a opção depois de atingida a maioridade. Atingida a maioridade, enquanto não manifestada a opção, esta passa a constituir-se em condição suspensiva da nacionalidade brasileira. Ele tem, portanto, uma nacionalidade provisória enquanto for menor de idade. Atingida a maioridade, você suspende essa condição enquanto ele não fizer a chamada opção confirmativa. Portanto, o filho de pai brasileiro ou mãe brasileira, nascido no estrangeiro, adquire a nacionalidade originária no momento da fixação de sua residência no Brasil, devendo confirmar sua vontade de conservar a nacionalidade brasileira a partir da aquisição da maioridade civil, de maneira personalíssima. Durante o período de fixação da residência até atingir a maioridade civil, por não poder validamente realizar a opção, todos os direitos inerentes à nacionalidade poderão ser exercidos, pois a aludida condição suspensiva só vigora a partir da maioridade. Haja vista que, antes, o menor, por intermédio de registro provisório, por isso nacionalidade provisória, desde que residente no país, é considerado brasileiro nato para todos os efeitos. Então anote, Lei 6.015 de 73, artigo 32, parágrafo 2º. Não é outro entendimento externado à época da Constituinte, pelo então Constituinte, posteriormente ministro do STF, hoje ministro aposentado, Nelson Jobim. Vamos ao entendimento? Não foi outro entendimento da relatoria da revisão constitucional a cargo do então deputado Nelson Jobim, que foi constituinte, que assim se manifestou. A opção pode agora ser feita a qualquer tempo, tal como nos regimes anteriores, até a maioridade, são brasileiros esses indivíduos. Entretanto, como a norma não estabelece mais prazo, podendo a opção ser efetuada a qualquer tempo, alcançada a maioridade, essas pessoas passam a ser brasileiras sob condição suspensiva. Então, amanhã na prova, pergunto para vocês, o que é ser brasileiro sob condição suspensiva? Aqui você tem a resposta. Isto é, depois de alcançada a maioridade, até que optem pela nacionalidade brasileira, sua condição de brasileiro nato fica suspensa. Nesse período, o Brasil os reconhece como nacionais, mas a manifestação volitiva do Estado torna-se inoperante até a realização do acontecimento previsto, qual seja a chamada opção confirmativa. É lícito considerá-los nacionais no espaço de tempo entre a maioridade e a opção, mas não podem invocar tal atributo porque pendente de verificação da condição. Não foi outra razão que a Emenda Constitucional 54 passou a estabelecer o momento inicial para a realização da opção confirmativa, que é a aquisição da maioridade.
Como eu inverti a ordem com vocês, nós analisamos a linha C, parte final. Vamos analisar agora a linha C, primeira parte. Vamos voltar a ela? Veja lá, artigo 12, inciso 1, a linha C. São brasileiros, inciso 1. Natos, a linha C, primeira parte. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Essa é a primeira parte. A parte final já foi estudada. Então nós temos aqui dois requisitos cumulativos. Ius sanguinis mais registro em repartição brasileira competente. A emenda 54, ela restabeleceu a exigência de conjugação desses dois critérios, do ius sanguinis mais o registro em repartição brasileira competente. Assim, voltou a ser adotado o critério do ius sanguinis somado a um requisito específico, registro em repartição competente. Embaixada ou consulado. Independentemente de qualquer outro procedimento subsequente, além do registro para confirmar a nacionalidade. O assento de nascimento lavrado no exterior por agente consular possui a mesma eficácia jurídica daqueles formalizados no Brasil por oficiais do registro civil das pessoas naturais, não havendo necessidade de qualquer opção nesses casos. Com a alteração constitucional trazida pela emenda 54, houve a repristinação dos dispositivos da Lei de Registros Públicos, que voltou a disciplinar a situação constitucionalmente permitida. A emenda 54 estabeleceu ainda uma norma de caráter temporário e transitório, inserindo o artigo 95 no ADCT. Emenda Constitucional 54 trouxe norma temporária para regulamentar as situações ocorridas entre 7 de junho de 94 e 20 de setembro de 2007, acrescentando o artigo 95 ao ADCT, de maneira que os nascidos no estrangeiro, nesse período, filhos de pai brasileiro ou mãe brasileira, poderão ser registrados em repartição diplomática ou consular brasileira competente ou em ofício de registro, se vierem a residir na República Federativa do Brasil. Muita atenção! Em relação àqueles nascidos nesse período e que vierem a residir no Brasil, trata-se de hipótese excepcional e temporária, diferente da nacionalidade potestativa, pois não exige a chamada opção confirmativa. Então, muito cuidado, principalmente com esse período de tempo. Então, situações ocorridas entre termo inicial 7 de junho de 94 e termo final 20 de setembro de 2007. Então, muita atenção às hipóteses, melhor dizendo, a essa hipótese e aos requisitos exigidos para essa situação específica. Dessa forma, essa hipótese destacada exige os seguintes requisitos. 1. Nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira. 2. Pai brasileiro ou mãe brasileira que não estivessem a serviço do Brasil. 3. Período de nascimento compreendido entre 7 de junho de 94 a 20 de setembro de 2007. Próximo requisito, fixação de residência a qualquer tempo no país. E último requisito, registro e ofício de registro. Muito cuidado, não havendo necessidade de opção confirmativa, bastando o registro. Bom, pessoal, vimos a hipótese de nacionalidade primária ou originária. Os casos em que as pessoas, os indivíduos, são considerados brasileiros natos. Nós vamos fechar esse bloco. Próximo bloco nós voltamos com as hipóteses de naturalização ou dos brasileiros naturalizados. Já voltamos.